Fala, família arrepiei. Sabe aquele cheiro de casa de avó? Uma mistura de café coado, cera de assoalho e naftalina. O realismo cotidiano de herdar uma casa no interior costuma ser uma viagem no tempo, cheia de lembranças boas. Mas o que acontece quando a casa não quer novos moradores, mesmo que sejam do mesmo sangue? O relato de hoje foi enviado pelo Felipe, que herdou a casa da avó dele numa cidadezinha do interior de São Paulo. A casa estava fechada e abandonada há quase 8 anos. O Felipe decidiu ir para lá num fim de semana, sozinho, para fazer a primeira faxina pesada e botar o lugar à venda. Ele passou o sábado inteiro varrendo poeira e tirando lençóis velhos de cima dos móveis de embuia pesada. Quando a noite caiu, ele só queria capotar de cansaço. Mas a casa estava só começando a acordar. O Felipe deitou num colchão improvisado na sala, porque os quartos estavam com muito cheiro de mofo. Ele apagou todas as luzes e o silêncio do interior engoliu a casa. Mas, exatamente às 3 da manhã, um barulho seco fez ele pular do colchão. Craque! Não foi porta batendo. Foi um som agudo de cerâmica estourando, vindo direto da cozinha, seguido por um barulho de água escorrendo no piso de ladrilho hidráulico. O Felipe ligou a lanterna do celular, achando que a tubulação velha tinha estourado. Mas quando ele iluminou a bancada da cozinha, o pesadelo brasileiro começou. Natália, a minha avó tinha um daqueles filtros de barro imensos, clássicos, de 3 velas, em cima de um suporte de madeira. Eu tinha enchido ele de tarde para ter água fresca de madrugada. Quando eu joguei a luz do celular na cozinha, o filtro não estava apenas vazando. Ele estava trincado de cima a baixo. A parte de cima, de cerâmica grossa, tinha partido no meio, como se alguém tivesse dado uma marretada invisível nele. A água estava lavando a bancada, levando pedaços de barro e a sujeira das velas de carvão pro chão. E o pior, Natália, a temperatura na cozinha despencou. O ar ficou gelado, pesado, e a água no chão não estava escorrendo pro ralo. Ela estava empoçando ao redor dos meus pés. O Felipe não é bobo, família arrepiei. Ele sabia que filtro de barro não explode do nada, ainda mais no meio do silêncio de madrugada. Mas antes que ele pudesse pensar em pegar um pano de chão, o som da cozinha foi abafado por outro barulho vindo do fim do corredor. Eu congelei, Natália. O meu celular iluminava só o chão da cozinha, mas do corredor escuro, que dava pro quarto que era da minha avó, começou um rangido rítmico. Nhec, tu. Nhec, tu. Era a cadeira de balanço de madeira maciça. Ela estava vazia o dia inteiro, no canto do quarto. Mas agora, às 3 e pouca da manhã, ela não estava só balançando devagarzinho. Ela estava balançando com tanta força, num movimento tão violento, que o encosto de madeira estava batendo contra a parede de tábuas. TUC. 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 Como se tivesse alguém muito pesado sentado ali, furioso, se jogando para trás. Família arrepiei, a casa inteira começou a vibrar com a força daquela cadeira batendo na parede. O Felipe estava de pé, descalço no meio da poça d'água e de cacos de barro, sabendo que tinha que olhar pro corredor, mesmo que todo o instinto dele gritasse para ele correr para a porta da rua. Família arrepiei, o Felipe estava paralisado na cozinha. O realismo cotidiano dele de limpar a casa da avó tinha virado uma cena de filme de terror. A água gelada do filtro de barro quebrado já estava molhando a barra da calça do pijama dele. E aquele barulho no fim do corredor não parava. TUC. 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 A cadeira de balanço batendo na parede de madeira velha com a força de um soco. Ele sabia que se ficasse na cozinha, o medo ia devorar ele vivo. O Felipe engoliu em seco, segurou o celular com as 2 mãos para a luz da lanterna parar de tremer, e virou o corpo de frente para o corredor comprido. E foi exatamente no segundo em que o feixe de luz cortou a escuridão que a cadeira parou. Fiu. O silêncio que caiu na casa foi tão pesado que o Felipe conseguia ouvir o zumbido da própria pressão alta no ouvido. Natália, o silêncio doeu mais que o barulho. Eu dei um passo para fora da cozinha, escorregando na água barrenta do chão, e apontei a lanterna pro fundo do corredor.
A porta do meu quarto, o quarto onde eu tinha deixado a minha mochila e onde a cadeira de balanço da minha avó ficava, estava escancarada. A luz do meu celular era fraca, não iluminava lá dentro direito. Mas ela iluminava a soleira da porta. E Natália, tinha alguém parado ali. Não era um ladrão. Não era uma pessoa de carne e osso. Era uma sombra densa, muito alta, mais escura que o próprio breu do corredor. O corpo absorvia a luz da minha lanterna como se fosse um buraco negro no formato de um homem. Família, arrepiei, o Felipe não conseguia desviar o olhar. A sombra estava de frente para ele. Mas, onde deveria estar o rosto daquela entidade, não tinha nada. Eu foquei a luz bem na cabeça da figura, Natália. Era liso. Completamente liso, como um manequim pintado de piche. Um homem sem rosto, sem olhos, sem boca, parado na porta do meu quarto, me encarando no escuro sem precisar de olhos. A temperatura da casa caiu mais ainda. A minha respiração começou a virar fumaça. Eu dei um passo para trás, esbarrando no batente da cozinha. E foi aí que a sombra se mexeu. Ela não andou na minha direção. Ela simplesmente levantou um braço longo, sem dedos, e empurrou a maçaneta. A porta de madeira maciça do quarto bateu com uma violência absurda. Estrondo. A pancada foi tão forte que a casa inteira tremeu, e os quadros das paredes do corredor caíram no chão, quebrando os vidros de uma vez só. O barulho do estrondo ecoou pela casa inteira, família, arrepiei. O Felipe ficou no escuro do corredor, com o coração quase saindo pela boca, sabendo que a entidade agora estava trancada no quarto, o exato quarto onde estavam a chave do carro e a mochila dele. O realismo cotidiano a do Felipe foi pro ralo junto com a água do filtro de barro. A casa inteira estremeceu com a batida da porta. O corredor ficou num silêncio mortal de novo, quebrado só pelo barulho dos cacos de vidro dos quadros que caíram no chão. Natália, eu queria dar meia volta e sair correndo pra rua. Mas o meu carro estava na calçada, e a chave estava em cima da comoda, dentro do quarto onde aquela sombra sem rosto tinha acabado de se trancar. Eu não tinha como ir embora. E se eu ficasse na rua, de pijama, de madrugada no interior, sem celular, porque a bateria estava em 3%, eu não ia ter pra onde correr. O Felipe deu um passo para frente, pisando nos cacos de vidro dos quadros. Ele precisava daquela chave. Mas quando ele chegou a 1 metro da porta de madeira, ele ouviu o som vindo do outro lado. Não era a cadeira balançando. Era o som de unhas afiadas, arranhando a madeira por dentro, devagar, de cima até embaixo. SCRRR. SCRRR. Eu desisti, Natália. O instinto de sobrevivência berrou mais alto. Eu deixei a chave, deixei a mochila, deixei tudo. Eu dei as costas para a porta do quarto, corri para a sala escorregando na água da cozinha e destranquei a porta da frente. Eu saí para a rua de terra e corri até o posto de gasolina da rodovia, que ficava a uns 3 quilômetros dali. Eu passei o resto da madrugada sentado no meio-fio, tremendo de frio e de pavor, tomando café com o frentista. Quando o sol finalmente nasceu bem forte, lá pelas 7 da manhã, eu voltei para casa junto com o dono do posto, que foi me dar uma força. Família, arrepiei, a luz do dia não apaga o que a noite faz. Quando o Felipe entrou na casa com o frentista, a água do filtro ainda estava empoçada na cozinha. Mas a porta do quarto, a porta estava escancarada. O Felipe entrou devagar. A chave do carro não estava na comoda. Ela estava jogada no chão. E a cadeira de balanço da avó dele? Estava estilhaçada. Quebrada em dezenas de pedaços espalhados pelo quarto inteiro, como se aquela sombra tivesse destruído a madeira com as próprias mãos por pura fúria. Essa história do Felipe é um alerta para quem acha que herança é só pegar a chave e mudar. Às vezes, a casa não quer um novo dono. O sangue pode ser o mesmo, mas a energia que tomou conta do lugar abandonado não divide espaço com os vivos. O Felipe colocou a placa de "vende-se" na mesma semana e nunca mais dormiu lá. Ele vendeu bem abaixo do preço, com filtro quebrado e tudo. E você, família, arrepiei?
Teria coragem de dormir sozinho numa casa abandonada da sua família? Já ouviu cadeira de balanço rangendo no escuro sem ter ninguém sentado? Comenta aqui embaixo. A Natália quer saber: o que é que espreita nos corredores da sua casa quando a luz apaga? No nosso próximo relato, nós vamos deixar as casas antigas para trás e mergulhar numa lenda urbana sufocante. Vamos para uma estação de metrô quase fechando. O último trem da noite está chegando, mas o passageiro que entra no seu vagão não reflete no vidro da janela. Até a próxima, família Arrepiei. E lembrem-se, se o filtro de barro quebrar sozinho de madrugada, não vá limpar a bagunça.